Olá pessoal, neste vídeo vou mostrar várias dicas para vocês de como utilizar o ByteGPT para quem está iniciando e também para quem já o utiliza, apresentando várias boas práticas, recomendações. É um vídeo com muitos detalhes, você pode assistir até o final que com certeza terá muitas entregas. Pode pausar, ir ao encontro do que eu mostrar para vocês, às vezes processar um pouco mais a informação e se porventura encontrar alguma tela que não esteja mais condizente, tente se ater aí a essência da mensagem, que com certeza ela será útil, porque o ByteGPT ele permite nessa conexão tanto do ChatGPT, que é por via API, por via de API, então não é o produto o ChatGPT, e não precisa da assinatura do ChatGPT Plus ou outro que tiver o nome aí, e sim ali na plataforma da OpenAI, com a conta. Você também pode ter outros assistentes, né, que a gente chama, esses assistentes de IA, a gente chama aqui de fornecedores, permitem com isso que a gente tenha essas respostas aqui geradas por inteligência. O ChatGPT faz intenção de detecção, por exemplo, ele consegue perceber ali validação de nomes, ações internas funcionais e o assistente respondendo. Esses assistentes, eles então recebem os arquivos, você pode colocar instruções de como é o seu robô, o nome dele, como ele deve funcionar, se portar, o que ele pode ou não fazer, isso fica ali no assistente. Agora, o ChatGPT é mais uma ação interna que a gente acessa por API, como eu disse, para que faça funções dentro do seu CRM. O assistente é o que responde para o seu usuário, é ele que envia a mensagem gerada, se assim for necessário ou se assim precisar. Bom, aqui no site do ByteGPT você também tem um FAQ, uma seção rica que você pode ver muitos detalhes já para ajudar em algumas dúvidas. E uma outra dica é o próprio simulador, que você pode fazer alguma simulação a respeito do custo que você teria com a OpenAI, por exemplo, das mensagens geradas, visto que o plano do ByteGPT Plus, ou ByteGPT, eles têm exatamente uma cobrança por número de requisições que se faz no servidor. Mas esses custos, né, da OpenAI são cobrados diretamente na OpenAI por você mesmo ali na sua empresa, a gente não interfere nesse aspecto. Outro ponto importante é o canal de suporte, que realmente a gente tem dedicado bastante para deixar uma experiência incrível para vocês, além da pesquisa que pode ser feita aqui por vários artigos que estão dentro. A gente tem a seção aqui do ByteGPT com os assuntos separados e a própria IA, e essa IA, ela está realmente muito conectada com os nossos conteúdos e você pode inclusive colocar imagem, pegar um print de uma imagem como eu fiz aqui, ó, coloquei um pedaço de uma imagem e perguntei, explica o que está acontecendo nesse fluxo. Ele explica para você exatamente o que está acontecendo, o que deve ou não fazer. Tem aqui o conjunto de sessões, como você está acostumado lá no ChatGPT, você pode não só copiar, como ouvir também, mandar por áudio, mandar outros conteúdos de imagem. Então, explore bastante, é bem útil para você andar dentro dos nossos conteúdos, que já tem um volume interessante aqui. Outro ponto bacana para quem está na fase de instalação é seguir mesmo esse manual aqui bem cuidadoso, passo a passo. E um ponto que a gente percebe recorrentemente é sobre o detalhe do fluxo não funcionar, né? Quando o bot diz que houve algum problema. Então nós colocamos aqui vários aspectos que a gente já identificou nos nossos atendimentos e geralmente as pessoas passam muito por cima, não verificam, e quando a gente vai ao encontro do problema, faz um atendimento por uma ligação, uma call, vai ver que foram, de fato, alguns desses aqui. Então, você tem lá, ver se o plano está ativo, né, tanto da como do ByteGPT. Sempre que você roda um fluxo, pode ser que, às vezes, a própria Como pare o seu fluxo, ou você, às vezes, foi por um caminho de parar, que você colocou uma parada. Então, verifique se aqui no cantinho à direita, na parte inferior à direita, seu bot está ativo. Você pode dar um refresh, né, um F5 na página para que essa opção apareça, para você ver aqui o nome do seu respectivo template. A gente sugere também que os tempos de pausas que a gente colocou nativamente não sejam alterados para menos, a não ser que você queira aumentar para mais. A gente notou que quando você deixa um loop ali de espera da resposta muito pequeno, pode ser que os seus bots parem por proteção da própria Como, porque às vezes o processo fica muito requisitado. A gente também está trabalhando, já talvez quando você assistir esse vídeo,
em termos dois templates, onde um template solicita, outro template recebe. Então, hoje, nesse vídeo, a gente está utilizando tudo em um só, né? Ou seja, a pergunta ela é enviada ao ChatGPT ou ao assistente, a gente espera retornar no próprio fluxo e volta no mesmo fluxo. A gente tem trabalhado já a opção de fazer isso fora do seu fluxo, então fique com essa informação. Um outro ponto é que, dependendo da resposta que dá aqui no campo 201, quando a gente coloca a intenção, se for um atendente, né, se ele perceber que quer falar com o atendente e nativamente o nosso fluxo, quando a gente entrega o template, ele caminha para uma opção de parar o robô. Então, muitas vezes a pessoa escreveu algo que queria falar, o ChatGPT identifica que é um atendente, que é para falar com o atendente e vem para aqui. Então, você pode manipular esse fluxo, a gente tem um documento que eu vou mostrar já, que mostra cada etapa, como funciona cada etapa dessas aqui, o que pode ou não editar, então é bem bacana. Um outro ponto muito comum é verificar se há saldo na sua conta da OpenAI, porque só funciona, né, se tiver um saldo para poder processar. E a OpenAI também tem trazido essa visão de projetos, tem pessoas criando projetos e às vezes a chave que ela criou no projeto não corresponde ao assistente do mesmo projeto. Ele precisa ser uma chave de um projeto do assistente do mesmo projeto. Não pode ser cruzado. Então verifique se aqui, por exemplo, está correspondendo tanto na API Keys, né, ou no assistente. Outro ponto é você sempre olhar quando responde o BartGPT, você colocar aqui na abinha dentro do seu card de lead, e nesse card de lead você pode também verificar o BartGPT Plus, os campos talvez sejam diferentes, e aí diferentes por conta da nomenclatura, mas não outros, e sempre ficar observando o comportamento da conversa, se está com log ok. Às vezes pode acontecer algum problema na OpenAI, você entra aqui nesse site da OpenAI, que ele traz o status de como está aquele momento, e também tem uma seção de erros comuns que podem ocorrer aqui, que a gente explica cada um deles. Outro ponto que a gente observa é quando nos navegadores como o Google Chrome, por exemplo, tem a ativação do Google Translate ativa. Eu sugiro que você nunca traduza o site. Se precisar de mudar o idioma, você vem aqui no seu perfil e escolhe o idioma respectivo. Por quê? Quando você coloca tradutor de texto, tem pessoas que desinstalam o BartGPT Plus ou o BartGPT e reinstala. Sempre que você desinstalar e reinstalar, a gente coloca um contador lá de quantas reinstalações teve, e aí você precisa de cadastrar um novo assistente, né, ou mesmo que seja o mesmo que já estava anteriormente, não precisa criar outro lá na OpenAI, mas você adiciona no seu BartGPT Plus, e aí você baixa um novo template. E esse template que você baixa tem que ser sempre o último correspondente à sua instalação. Isso é muito importante. Às vezes as pessoas têm um template antigo, ela reinstala, ele não dialoga, não conversa e parece que o fluxo está parado, não está funcionando. O outro item não menos importante é que quando você habilita o nosso widget, tem lá na aba autorização, né, aqui vai aparecer o nome do seu usuário, falando que você concedeu acesso à API. Tem pessoas que revogam o acesso. Se revogar o acesso, não tem como a nossa API comunicar com a sua conta como. Então, tem que deixar de fato, e que se você porventura fez isso, tem o passo a passo aqui dentro. O outro ponto que eu também queria destacar para vocês é da explicação do template. A explicação do template está aqui, a gente detalha todas as etapas, todos os pontos. Só que antes eu queria trazer uma visão um pouco mais sistêmica para vocês, que é exatamente o seguinte. Quando a gente instala o BartGPT Plus, nós temos aqui então o carregamento, ele mostra o número de aquisições feitas aqui, quantos dias restantes faltam no seu período de testes, por exemplo, se está suspenso ou não a conta. E aqui embaixo é onde você baixa os seus templates. Esse ID é sempre correspondente ao ID do seu assistente lá na conta da OpenAI, ou se você adicionar novos, como por exemplo DeFi, ele aparecerá ali também em lista, e você pode importar o seu arquivo JSON, né, que é feito download, exatamente nesse campo aqui do import. Agora, talvez seja um dos momentos mais interessantes aqui, que eu gostaria de chamar bastante sua atenção para o seguinte: sempre que nós formos iniciar um projeto, isso é uma recomendação, na verdade é uma dica de desenvolvimento de software, porque um SalesBot, na verdade, é um software, é uma programação
no code, né? Ou seja, ou low code, né? Sem nenhum código, com pouco código, porque a gente trabalha de maneira visual. Mas aqui infere um cuidado realmente já de lógica de programação, de você idealizar o seu negócio, assim como acontece na área de software, que você tem a concepção do projeto, o desenho do projeto, o modelo, modelagem, a construção, os testes, a entrega, né, no caso, e depois a manutenção. Então, a minha sugestão é que você determine quais são as fases da conversa. Se a gente pegar um negócio que tem lá uma fase que a conversa tem saudação inicial, depois faço uma triagem, um agendamento e follow-up, eu tenho 4 grandes momentos. Então, isso aqui pode variar de acordo com o seu negócio. Você pode ter negócio com 2 fases, uma única fase, ou várias fases. Nós temos projetos aqui, às vezes, com 8 fases. Então, a partir dessa fase, a minha sugestão é que você comece a perceber um fluxo de sales bots. Ou seja, tem um sales bot que chama outro sales bot, que chama outro sales bot, e assim por diante. Porque o que acontece também é isso daqui. Ó. O mais comum, quando a gente instala o ByteAPT, é você ter lá as suas instruções na OpenAI, gerais e específicas. Então, vamos supor que tudo isso aqui fosse o tamanho da sua instrução. E aí você escolhe o seu modelo, que o robô vai tratar lá no seu assistente, na OpenAI, por exemplo, e os arquivos, que são as informações da sua empresa. Quando você conecta o ByteAPT, ele fica a sua como e fica um fluxo de pergunta e resposta, porque, na verdade, o que está acontecendo é algo assim. Ó. O template padrão que nós entregamos, ele dispõe basicamente dessa estrutura, que eu tenho 2 IAs, 2 webhooks dentro do seu template. Esse template é aquele que você baixou. Então, ele está esquematizado, né? Eu suprimi algumas caixinhas aqui, mas as principais estão representadas. Então, ele tem praticamente uma pausa de espera. Essa pausa de espera, então, ele tem um prompt aqui que vai verificar a intenção do que a pessoa escreveu. E aí você tem aqui representado por vermelho e azul as IAs. Então, o vermelho é o ChatAPT, que ele tem, como eu já comentei, uma postura mais funcional, interna. Então, ele vai verificar a intenção da frase, ele vai verificar, por exemplo, o conteúdo, e você determina o que você quer que ele faça aqui nesse prompt. Eu vou chamar esse prompt de prompt específico, tá bom? E diferente daquele prompt lá do assistente. Então, a mensagem vem, passa no ChatAPT. O ChatAPT às vezes pode dar um resultado que chama um outro fluxo aqui, ou, se não, ele avança para o assistente e esse azulzinho é onde haverá a resposta, porque ele chama o seu assistente lá da OpenAI ou do seu fornecedor que você estiver utilizando, como o DeFi, por exemplo, Checkbase, e aí ele responde. Quando ele responde, ele volta esperando a próxima interação do usuário. E esse template, portanto, ele é um template genérico que dá para você duplicá-lo e fazer o que você quiser dele. Então a gente recomenda, outra dica, que você mantenha esse template estático, né, parado, guardado, pode ser até desativado se você quiser, como um backup seu para ver se o ByteAPT está funcionando, quando você tiver em dúvida se está tendo algum problema ou não, e os seus fluxos você duplique-o aqui e trabalhe livremente. Então veja só, voltando aqui aquele raciocínio, a ideia, ao invés de ficar o ByteAPT apenas perguntando e respondendo, para um sistema que só tem pergunta-resposta, você vai logo falar assim, poxa, mas e aí? Para onde que eu vou? Né? Como que eu evoluo a conversa? Então lembra aquelas fases que nós vimos, que o meu negócio dispunha, que era saudação, triagem, como que eu avanço? Né? Aí é que a gente recomenda essa estrutura aqui, ó, que primeiro, dentro das suas instruções, ao invés de você deixar todas as instruções gerais e as específicas, você deixa apenas a instrução geral. Quanto mais conciso for ali, talvez melhor, porque é menos ruído. Às vezes você está lá numa fase de fechamento e o seu robô fica assim, fale bom dia, trate a pessoa com, pergunte seu nome, pergunte... Não, isso é coisa de sales bot. Você trata essas peculiaridades, essas especificidades no seu sales bot. Deixa o assistente, como assim, seja cortês, seja inteligente, no sentido empático, né, na tratativa. O seu nome é esse, você trabalha para a empresa tal. Isso é instrução geral. E aí o modelo e os arquivos estão ali também. Então, seria uma estrutura similar a essa. Ó. Eu tenho lá um fluxo 1 e eu tenho prompts específicos para esse fluxo 1. Aqui eu tenho um fluxo 2.1
Então, está uma camada de instruções gerais do assistente, tem os meus prompts específicos, o meu salesbot com a lógica que eu faço, e eu uso também um conceito de save points, que é para eu saber onde que eu parei, caso eu queira continuar, voltar, chamando fluxo, e não repetir o que já foi feito anteriormente. Isso aqui é uma prática que a gente usa na ByteBuild. Então, olha só, para esse caminho aqui das fases, era como se eu tivesse um primeiro fluxo que fizesse a saudação, um outro fizesse uma triagem, e aí vai coletar nome, identificar sexo. Esse de coletar nome, identificar sexo e coletar telefone, às vezes, ele nem responde nada. Por quê? Eu posso justamente pegar o contact name, que está no WhatsApp, e ele vai ver assim, Saulo Amui. Aí o ChatGPT, eu pergunto para o ChatGPT, Saulo é um nome utilizado? É um nome no Brasil? Porque às vezes você pergunta qual é o seu nome, a pessoa põe bom dia, né? Ou qual é o seu nome? Você pode me ajudar? Então, ele verifica, se for nome, ele já avança, se não, ele fala, olha, bom dia, como você está? É um prazer falar com você. Você pode me informar o seu nome, por gentileza? Então, esse tipo de ação, o que vai acontecendo aqui? Lembra que eu falei que eu tinha um template genérico? Eu começo a clonar esses templates e eu posso, por exemplo, pegar aqui o identificador de sexo, que é uma etapa ali na frente, e que eu pergunte assim, verifique, né, se o nome que está salvo ali no contact name é masculino ou feminino. Às vezes tem alguns negócios que é importante saber o gênero, se é masculino, feminino ou não definido, né, ou não identificado, melhor dizendo. E aí o ChatGPT pode definir o campo masculino, ou seja, a pessoa põe Saulo, ele fala assim, bom, de acordo com o meu prompt, eu quero que a resposta seja simplesmente masculino. E ele guarda, define o campo e já chama o próximo fluxo. Aqui em cima, por exemplo, do nome, ele vê qual que é o nome, nem pergunta, na verdade, e o ChatGPT vai avaliar. É um nome pessoal? Se sim, ele já guarda o nome do lead, o nome do campo, o nome do contato, e segue adiante para identificar o sexo, ou seja, faça um fluxo e já chama o próximo. Nesse caso aqui, se não, eu posso falar, não entendi seu nome, você pode, por favor, me identificar? E aí ele sim manda uma pausa para espera e fica aguardando o outro processo. Um outro exemplo aqui é cidade. Então, eu tenho aqui, pergunta cidade, ele vai ver se é uma cidade do Brasil, se sim, se pergunta se é BH, nesse exemplo se era de BH. Se não fosse, não soubesse, aí sim o assistente responderia a uma pergunta, porque às vezes você fala assim, qual é a sua cidade? E a pessoa responde, minha filha, estou comprando uma coisa para minha filha, ou então estou comprando uma coisa para minha esposa, né? E aí o GPT responde, que bacana, que bom, a gente vai poder fazer essa venda, mas antes de tudo, você poderia me informar qual é o nome da sua cidade? Então ele fica até satisfazer a condição do sim, e aí ele processa o fluxo. Com isso, nós temos vários fluxos. Eu sei que está pequeno aqui, estou preservando a imagem, mas temos várias derivações de fluxos. Inclusive aqui na ByteBuild, a gente já consegue também vender parte desses fluxos, vender templates, melhor dizendo, ou fluxos, né, que é toda uma cadeia desses fluxos já programados que pode agilizar muito o seu tempo. É um processo que realmente vale muito a pena. A gente depois vai colocar isso numa galeria que dá para você, às vezes, já comprar esse salesbot que faz essas ações específicas, essas e muitas outras que nós temos aqui para agilizar já o processo de entrega. Então, essa visão mostra para nós a importância da gente planejar o que nós queremos. Aqui, visando numa consulta, por exemplo, médica, que tivesse agendamento e follow-up, eu teria vários salesbots aqui, um que só faz disponibilidade, o outro que só faz agendamento, o outro que faz um follow-up da consulta que eu lembrei, o outro que faz o follow-up pós-consulta. Então, é exatamente esse conjunto de salesbots que você foi derivando do template original que vai permitir você trazer essa inteligência conversacional de linguagem natural, com uma forma bem humanizada, né? No caso, eu sei que é um robô, mas a forma como você coloca ali, que você tempera as suas instruções. E um negócio também interessante, bem bacana, é que você pode, por exemplo, inferir nesses prompts específicos situações de contexto, como, por exemplo, olha, considere que eu tenha perguntado isso para o cliente e ele respondeu isto daqui, isto,
são as variáveis que eu coloco. Então, responda de uma maneira já direcionando para a compra, seja bastante conciso e não use mais do que 15 palavras, sabe? Ao invés de falar, seja conciso apenas, às vezes as respostas são grandes, são meio prolixas, e aí eu posso delimitar esse tamanho de palavras. Eu sugiro palavras do que número de linhas, número de parágrafos, porque fica um pouco aberto demais. Quando você fala número de palavras, até mesmo melhor do que caracteres, que às vezes ele não conta tão bem os caracteres. Você tem uma noção melhor do tamanho da frase e coloca um limite máximo, porque às vezes ele precisa de 5 palavras para responder, mas ele não passaria desse seu limite. E essas especificidades aqui desse prompt fez com que também eu trouxesse maior direcionamento e vendo sempre de acordo com o meu ChatGPT, se eu posso já chamar outro fluxo ou se eu ainda mantenho no fluxo. Então era como se eu só avançasse para o próximo fluxo se a minha condição fosse atendida, né? E aí é claro que por uma visão de programação a gente cria o aspecto que for necessário. E para termos o conhecimento do fluxo, eu sugiro que vocês de fato estudem, aprofundem aqui nesse conteúdo de explicação dos seus bots, onde nós explicamos as diferenças do papel do ChatGPT e do assistente. A gente descreve de uma maneira geral o fluxo, o que acontece, e depois nós fizemos uma legenda aqui, entre verde, amarelo e vermelho, de quais são as etapas que você pode editar ou não, ou com cuidado, no caso amarelo. Sugerimos que você clique aqui nessa varinha mágica que ele vai alinhar o seu fluxo, ficando dessa forma mais horizontalizada. E com isso, a gente tem aqui não só um desenho visual para entender o fluxo como um todo, bem como o comentário de cada etapa, o que pode ser feito, o que não pode, para que serve, alguns comentários realmente que agregam e faz com que você tenha essa noção, como, por exemplo, escolher o modelo que você quer, o tamanho de tokens, caso você tenha problemas com custo. E uma comparação que eu costumo fazer é assim, nesse começo, o template ele é igual, fazendo uma analogia com o carro, né? Para quem sabe dirigir, sabe que no início você olhava muito para o carro, ficava preocupado com o carro. Depois de um tempo, parece que o carro é uma extensão do seu corpo, né? Você faz parte dele e vice-versa, e você se conecta com a estrada, com o trânsito, com a viagem, com as coisas externas. Aqui no caso, os seus bots é como se fosse o carro, né? Você, à medida que vai se familiarizando, pegando uma noção bem clara do raciocínio do template, você passa a focar no negócio, na programação, nos desafios que estão ali relacionados. Com isso, você tem o apoio da IA aqui te acompanhando e nós temos o acesso ao canal de suporte, que se você é um usuário do ByteGPT, você pode vir aqui, se quiser perguntar também para a IA por aqui, tudo bem, se tiver algum projeto conosco, você pode entrar com um cliente ativo, e a ideia é que isso caia aqui para o nosso suporte. O nosso suporte ele é humanizado mesmo. É claro que nós temos os recursos aqui de auxílio, temos uma equipe de pessoas, né, que faz o atendimento e temos serviços também. Então a gente separa o que são serviços e o que é suporte técnico. Os serviços são pré-agendados, eles podem ser cobrados, mas o suporte técnico ele está acessível. E aqui dentro dos conteúdos você também pode ver, por exemplo, os vídeos, materiais ricos, alguns GPTs que nós estamos disponibilizando aos poucos, como, por exemplo, o próprio Instruções de GPT, que vai acessar lá no seu chat GPT, agora é acessível a todos, até mesmo para quem não tem assinatura. Ele ajuda você a escrever suas instruções. O engenheiro de prompt também ajuda você a rever algum prompt, ele analisa, e tem um como assistente, que é justamente de tirar dúvidas da como, além da nossa própria IA. Então, outras informações como programa de afiliados, os materiais ricos e também os vídeos estão todos por aqui. A grande sugestão que eu dou mesmo é essa de você mapear o seu negócio, o seu fluxo e comparar, quem sabe, o ByteGPT ou a inteligência artificial como um todo, igual analogicamente uma planilha, né? Você pode perguntar assim, mas e aí? Posso fazer tal coisa com planilha? A resposta é sim, pode, mas quem faz são as pessoas. Quem faz
quem tem inteligência do negócio são as pessoas. Ferramenta permite que se faça. O ByteAPT, inteligência artificial, são ferramentas. Assim como o Excel é uma ferramenta. O Excel permite que se faça essas planilhas, essas contas, esses gráficos e muito mais. Mas quem faz, quem programa, quem coloca a lógica são as pessoas. Então, espero que você possa ter tido alguns insights. Caso tenha problemas, você pode seguir aqui e, principalmente, ficar bem familiarizado com o template e aquela estrutura que nós mostramos, lembrando este processo de múltiplos templates, caso o seu negócio precise de um fluxo realmente de sales bots para que você atenda as fases da sua conversa. Outra dica interessante é que às vezes você quer testar o ByteAPT e não tem nenhum canal ainda que você queira usar ou utilizar como WhatsApp, Instagram. É possível você vir aqui num pipeline, né, como por exemplo em leads, automatize, daí você pode então adicionar uma fonte, como por exemplo a página de engajamento. Essa página de engajamento, ele permite que você coloque um bate-papo aqui, estou fazendo rapidamente, né? Vou salvar e ao salvar eu consigo já ter o link desse compartilhar. Ao clicar aqui no link do compartilhar, veja que ele abre numa página de engajamento do qual eu posso mandar um oi. Este oi, ele será então já enviado aqui dentro da minha conta e aí eu posso testar por aqui também, rapidamente. E aí, para isso, vou entrar numa outra dica agora, que é sobre o comportamento do SalesBot. Da maneira como está, ó, não tem nenhum gatilho aqui acionando-o. Dessa forma eu posso testar manualmente, aqui vindo nesse raiozinho, habilitando, e quando eu faço isso, agora ele está no modo passivo, ou seja, está esperando uma mensagem. Então eu, ao vir nesta mensagem, aqui agora, eu posso voltar aqui no bate-papo e colocar quem é você, por exemplo, né? Só para vocês verem. Esse assistente, não sei se eu coloquei alguma coisa lá agora no teste, mas vamos ver. Desse modo, você pode clicar aqui, você verá que ele esperará aquele tempo de 20 segundos, do qual a gente pode inclusive manipular, porque às vezes a pessoa manda, oi, quem é você? Né? Ou, oi, boa tarde, tudo bem? Às vezes manda 3, 4 mensagens. Então, ele espera 20 segundos. Você também pode clicar numa outra aba que a como ela expande para você ver o funcionamento. E aí dá para você assistir o que está acontecendo. Veja que ele está agora vinculando aqui a chave. No caso, essa chave é uma chave de teste, não vai aparecer a resposta, mas aí seguiria normalmente o fluxo. Agora, uma outra situação também importante para vocês verem é que dentro do seu SalesBot, às vezes você quer que a primeira mensagem, o bot já seja ativado. Aí você pode então ligar o gatilho e deixar essa opção de quando uma nova mensagem, né, é iniciada. Ou seja, quando iniciar em qualquer entrada de qualquer canal. Então isso você pode às vezes habilitar quando cai numa etapa, você cria os gatilhos de início. Aqui eu deixei para qualquer nova conversa. O que acontece? Dessa forma, é importante aqui dentro do fluxo você fazer uma pequena alteração. Eu vou colocar aqui nessa varinha mágica que vai deixar ele alinhado. E o que acontece é que deste modo ele está esperando o cliente mandar. Mas veja, se o cliente já mandou, ele vai cair na etapa nova e vai esperar mandar de novo. Então algumas pessoas também acabam achando que o bot está parado. O que você deve fazer, na verdade, é excluir essa primeira parte e conectá-la direto no 144, né, na etapa 144, onde ele já define a mensagem recebida, que é a mensagem do cliente, e segue o fluxo normalmente. Essa etapa 9, ela deve se permanecer, porque aqui no final do fluxo, quando termina e exibe a resposta, ele volta para a nova aguardando a próxima pergunta numa visão de loop mesmo, tá? Então, aí ele segue aqui, define e vai em frente como já era de se esperar. Então, este formato permite com que a primeira mensagem já seja enviada. Para você poder testar isso, você também pode vir aqui no seu chat e deletar o seu lead. Então vamos deletar o lead. Poderia ter encerrado a conversa também. Vou aqui enviar agora uma mensagem, como por exemplo, olá. Mandando um olá, veja que o fluxo já foi ativado automaticamente.
mesmo tendo deletado o lead. E por falar em deletar o lead, repare que toda vez que você fizer uma alteração no seu assistente, nas instruções, colocar novos arquivos e esperar uma nova reação, um novo comportamento, é importante você vir aqui, deletar o lead e testar com uma nova sessão, que é um novo número, porque cada vez que você troca o lead, ou que você atualiza, né, a sua sessão na OpenAI, a thread, ela, para seguir a nova atualização, precisa também de vincular ao novo lead. É claro que se você fizer a alteração agora, os próximos contatos que chegarão pegará já a atualização nova, mas se você tivesse iniciado uma conversa com uma thread antiga, é preciso atualizar essa thread. Então, dessa forma aqui, você vai ver que a conversa seguiria, ela não seguiu, porque de fato eu estou com uma chave aqui fictícia, né? Não é verdadeira, por isso que o robô não parou, o que é até mesmo um exemplo. Caso eu queira parar o robô manualmente, eu clico aqui e além de poder, claro, de criar as inferências lá dentro do meu Salesbot também. Agora eu vou dar algumas dicas, o ponto de atenção aqui na plataforma da OpenAI, lembrando que a gente já tem um vídeo mais cuidadoso mostrando como que cria um assistente, alguns detalhes importantes também. Então você pode mudar o tema aqui, Dark ou claro, vou deixar o Dark por enquanto. Então você vem aqui em Dashboards, lembre que agora você tem o Playground, Assistentes. Esse aqui é o assistente para você fazer o seu Playground, ou seja, fazer os testes. Nós precisamos de vir aqui na seção de assistentes mesmo. Então veja aqui é um submenu de Playground, tem o assistente. Repare também que eu tenho alguns projetos aqui em cima. Eu estou num projeto que eu chamei de ByteAPT. Então eu tenho um assistente para o ByteAPT, vou criar aqui. A hora que cria, ele já me gera um código, que é exatamente esse código que eu vou precisar, que é o ID do meu assistente. Então eu vou colocar aqui o nome dele. Ao escrever o nome, eu já devo escrever também as instruções. Não vou entrar em detalhe agora, mas aqui eu coloco as minhas instruções. Eu escolho o modelo que eu quero, vou deixar o GPT-4o, que é o melhor de quando eu gravo este vídeo, e vai depender também dos custos, né, que você queira. E se eu quisesse anexar arquivos, eu poderia vir aqui e subir algum arquivo que eu queira ou que eu já tivesse aqui no meu banco de vetores. Como, por exemplo, eu tenho agora um banco de vetores que são conteúdos que eu já subi previamente, que eu poderia vir aqui e escolhê-los. Como essa conta é uma conta demonstrativa e nova, eu ainda não tenho. Então, bastaria fazer o upload dos arquivos ali. Muito bem, com isso, caso eu queira testar, eu posso vir aqui em Playground e mandar, por exemplo, quem é você. Né? Vou mandar esse pequeno teste aqui para a gente ver. Então, rapidamente, seguindo aqui a minha instrução, ele já tem aqui a resposta. Então vamos ver como que ficaria isso lá dentro do ByteAPT. Então eu tenho, mais uma vez, repito, o assistente e vou agora criar uma chave. Então essa chave, na hora que eu mostrei o vídeo, eu não tinha a chave para vocês. Então agora eu vou criar aqui uma chave de teste, ByteAPT Plus de teste, nomeei, para que depois eu consiga encontrá-los aqui na minha relação. Muito bem, copiei também, eles estão salvos aqui no meu computador. Com isso, eu vou agora lá na nossa conta e vou mostrar para vocês como que a gente adiciona um novo fornecedor, ou melhor, um novo assistente. Faz de conta que esse seja um assistente específico desse que eu criei do ByteAPT. Então, que no meu caso chama ByteAPT. Então aqui eu colo a chave da OpenAI, começando com SK, e aqui eu colo o ID do meu assistente. Faço uma submissão, então com isso eu terei esse novo assistente, que é o último, fica sempre embaixo, e aí eu posso vir aqui e fazer o download deste Salesbot, deste template. Uma outra recomendação importante é, se eu não for usar mais este antigo ou anterior, eu recomendo que exclua para não te confundir aqui, e aí faço o import. Uma vez importado, aqui está o meu novo robô, vou salvá-lo. Para fazermos as alterações ou testes, outra boa prática é a gente vir aqui, copiar, e aí sim eu posso colocar o nome que eu quiser, como por exemplo, posso chamar de 01, de saudação inicial, como você quiser. É apenas uma sugestão que você preserve o seu original. Para isso eu também gosto de desligá-lo para que não tenha nenhum tipo de confusão posterior. Se eu precisar de testar, de verificar se está com algum problema
os meus fluxos, eu gosto de vir aqui, ligá-lo novamente e testar no original, porque eu sei que eu não fiz nenhuma alteração. E é uma forma de backup ou de preservar os testes. Como nós já vimos, eu vou desligar esse campo novamente e vou ligar aqui na etapa 144 e vou ligar a varinha mágica aqui para organizar melhor o fluxo. Muito bem, agora eu tenho aqui o meu novo fluxo já funcionando. E eu vou aproveitar esse momento da dica e mostrar o prompt de intenção, do qual a gente comenta no nosso documento em detalhes como que funciona. Mas principalmente aqui a gente colocou um exemplo, você pode alterar o exemplo e a dica ou cuidado é que esse campo ele é uma variável da com. Então se eu for apagar, ele apagou o campo inteiro. Então cuidado que ele não é um texto, ele é uma variável. E para isso você pode colocar aqui chave, né? Tirar essa aspa, no caso esse ponto, deixar sem nada, clicar chave e encontrar a mensagem que precisa, que é exatamente essa anterior, que é a mensagem recebida. Então aqui eu estou utilizando essa variável dentro do meu prompt. E eu coloquei algumas opções, como atendente, reunião, saudação, geral. Você pode não só editar, como também adicionar outras opções aqui. Você pode incrementar novas opções. Esse marcador aqui, esse símbolo é de um widget que eu tenho de corretor de texto, tá? Mas veja, o importante é que você saiba que esse ChatGPT, esse prompt vai atacar esse ChatGPT. Você pode fazer várias coisas aqui. Você pode deletar e escrever, por exemplo, uma ação específica para poder validar um nome, validar um endereço, ou que perceba o que está acontecendo no que o cliente mandou. Mas o importante a se saber é que o que tiver nesse campo de prompt será avaliado aqui na etapa 201, e aqui você pode adicionar outras condições, lembrando que você tem praticamente esses marcadores de o answer. Então se o lead answer for contain, é uma sugestão, e aí sim você coloca, por exemplo, reunião. Eu sugiro que escreva similar ao que você escreveu aqui, né? E se reunião for, por exemplo, um fluxo específico, eu poderia pará-lo e escrever uma mensagem do jeito que eu quisesse, ou simplesmente também parar o robô aqui e iniciar uma nova ação se eu tivesse um outro salesbot. Ou seja, você pode mudar a rota do fluxo conforme a intenção que o ChatGPT responder para você. Porque nós pedimos para o ChatGPT responder apenas a palavra, ele avalia o contexto para uma palavra. Então você pode mudar isso livremente, seguir o fluxo conforme você quiser. E do 210 para frente, ou seja, aqui no 50, ele vai atender a parte do assistente, que mais à frente vai dar a resposta, lembrando que você confira se os canais estão corretos e se está tudo beleza. Então agora eu vou colocar aqui uma opção de reunião e atendente. O atendente ele para o robô e a opção ele dá um OK e vai parar também. Então vamos ver isso na prática como ficaria. Então vamos configurar aqui o gatilho para que ele seja acionado quando qualquer nova mensagem iniciar, que é uma opção que eu vou exemplificar aqui para vocês. Poderia também ligá-lo manualmente para fazer o teste. Eu vou até fazer isso aqui para vocês verem. Eu vou colocar aqui um 02. Esse 02 pode ser, por exemplo, um campo de triagem. Né? E aí, esse triagem, eu aqui dentro posso colocar, verifique se o que o cliente digitou é um serviço ou pergunta. Enfim, é apenas um exemplo. E aí eu posso colocar aqui para ele responda apenas com a palavra serviço ou pergunta. Então aqui na frente eu poderia colocar que contém serviço e aqui que contém pergunta. Poderia guardar a informação, definir um campo, do jeito que quisesse, ou simplesmente colocar OK, assim, OK, isto é um serviço. Só para a gente confirmar que tá bacana. E aí daqui eu posso seguir também o fluxo para onde eu quiser ou parar. E enquanto que pergunta, vou colocar também que é uma pergunta. E vou parar também. Beleza, então vamos ver aqui na prática como ficaria, né, essas dicas. Então vamos
o lead ele está aqui, eu vou abrir o lead e deletá-lo. Repare que quando a gente deleta, as conversas continuam atreladas àquele canal. Então eu vou voltar aqui no nosso bate-papo, é um bate-papo novo, e vou colocar: olá, bom dia, né? Quem é você? Então foram 3 perguntas para a gente já ver a situação acumulada aqui. Então repare que aqui dentro a mensagem está acumulada, foi incrementada, e a gente está esperando aqueles 20 segundos para ver se a pessoa vai mandar mais alguma mensagem ou não. Para testes eu posso até diminuir ela também, deixar apenas poucos segundos para que seja mais rápido. Vou clicar aqui para eu poder visualizar. Veja que ele já deu que é uma saudação. Agora a API está funcionando. Veja, lembra que antes no meu exemplo estava sem conexão correta, que eu não tinha colocado uma chave. Sou assistente virtual Support ByteBio, estou aqui para ajudar. Então a resposta já veio e já aconteceu aqui naturalmente. Aí eu falo assim: gostaria de falar com alguém. Isso aqui pode ser que o ChatGPT identifique, vamos olhar aqui na resposta, pode ser que ele identifique como atendente. E o que a gente espera é que ele pare o bot. Então vamos colocar. Então, veja que ele colocou como atendente, e aí, nesse instante, se eu atualizar a página, você vai ver que o bot foi parado, porque assim é o que acontece de fato no nosso fluxo. No entanto, eu vou parar a conversa para dar outro exemplo aqui. Então eu vou iniciar uma nova conversa, mandando um oi, como vai, né? Aguardando aqui a resposta. Vou clicar aqui no ByteAPT para eu acompanhar visualmente. Espera-se esses 20 segundos. Ok, mandou uma saudação. Aí repare que o fluxo ele está funcionando aqui. Se eu clicar, eu posso inclusive ver o fluxo. Posso diminuir esse tempo se eu quiser, por exemplo, para 5 segundos, que é o tempo de espera entre respostas, né? Vou salvar aqui. E aí, o que acontece? Eu vou então agora falar que eu quero agendar uma reunião. Então, vamos vir aqui e colocar: gostaria de agendar uma consulta, fazer uma reunião, algo do tipo. Muito bem. Ao ser enviado, portanto, ele já colocou aqui que é agendar uma consulta. O nosso tempo já foi mais rápido, aos 5 segundos, já marcou reunião, e no nosso fluxo colocava um OK. E o fluxo continua, né, ativo, e agora ele vai parar. Se eu atualizar a página, ele já parou. Então repare que aqui dentro da reunião eu coloquei um OK e era para parar o robô. Então veja que se eu atualizar a página, de fato o robô está parado. Outra sugestão e dica para você ver é que a Como exibe aqui, quem foi que enviou a resposta, porque se eu mandar um OK para o meu cliente, mostra que foi o usuário ByteBio, e aqui foi o robô com o respectivo assistente para entender de qual assistente que foi enviado a resposta. Agora vou mostrar para vocês uma maneira de utilizar o ByteAPT com a Como AI, que é o recurso de inteligência artificial que a Como nos ofereceu por meio de um resumir ou de sumarizador da conversa. Temos também aqui a possibilidade da gente utilizar esses recursos, né, para a gramática, mudar o tom de voz e torná-lo mais longo, mais curto, mais simples em relação aos textos, e também sugerir respostas quando o cliente nos envia. E aproveitando então, eu já vou mostrar mais uma vez como eu posso ativar um fluxo manualmente. Aqui, esse fluxo, só para demonstrar, ele está ligado agora numa automação. Aqui eu tenho simulando a conversa com o cliente, já que pode ser todos os canais, né? WhatsApp, Instagram, Telegram, aqui o live chat também. Eu posso colocar assim: gostaria de saber mais sobre os serviços Como. Então, ao enviar essa pergunta, repare que aqui a gente já tem então uma visão da mensagem recebida. O bot nesse instante ele está acontecendo, aqui está ativo, está ligado. Estamos esperando aqueles 20 segundos iniciais para ver se o cliente manda mais alguma coisa. Aí sim é uma visão geral, e agora virá a resposta aqui diretamente no campo Answer, que o ChatGPT viu que é uma pergunta geral, e agora o assistente então enviará a resposta diretamente lá do banco da OpenAI, que é onde estou utilizando. Muito bem, aqui já respondeu, uma visão completa, né, para o cliente. É um textão, porque a gente já havia colocado muita informação mesmo, e está aqui tudo digitado. Bom, eu coloquei essa mensagem grande de maneira proposital,
justamente para a gente ver que agora, se alguém assumir a conversa aqui na Como, pode simplesmente vir aqui, clicar em resumir, e a Como vai resumir toda a conversa, desde o princípio, desde a conversa do cliente, né, o que ele chegou falando. Ó. Então, olá, aqui é o Bruno, só um momentinho, e teve todas essas discussões. Eu também acionei um filtro aqui em cima que dá para a gente colocar para exibir apenas os bate-papos. Ó. Então, ele vai abstrair aqui as outras coisas, deixa só a conversa, ou a gente também pode tirar, colocar todos os eventos que aí aparecerá. Então, veja, o resumo da conversa, o cliente conversou com o gerente da ByteView sobre serviços, e aí tem aqui uma síntese, sumarizando toda a conversa anterior. Isso ajuda bastante, às vezes, quando o atendente humano chega na conversa, já teve muita conversa com o robô ali, o ByteGPT trabalhando, isso realmente contribui. E, claro, por exemplo, se o atendente quiser escrever aqui manualmente, por exemplo, será um prazer lhe ajudar. Ele pode vir aqui e, às vezes, deixá-lo mais longo, por que não? Então, eu passo a ideia para o usuário, então, aliás, passo a ideia para o robô aqui, no caso, para esse assistente, e aí eu posso enviar o próprio atendente humano e estar com o GPT também ligado. Caso eu queira continuar a conversa como uma forma humana, eu posso parar o robô aqui ou deixar o meu ByteGPT respondendo naturalmente. Então, eu posso colocar aqui quanto custa, né? Que é uma pergunta comum que às vezes chega. Então, beleza, posso, como tem um tempinho para processar, eu, atendente, posso ver se eu quero responder. Caso eu queira responder, eu já posso parar o robô e eu mesmo respondo. Ou eu deixo o robô respondendo. São algumas formas diferentes de você também ir trabalhando. Então, são algumas formas da gente ver a maneira de como a gente poderia responder, e tem também uma opção da gente ter sugestões de resposta. Essas sugestões de resposta estaria vinculado com conteúdos que nós colocaríamos nas fontes de conteúdos dentro da própria Como. Então, aqui é uma resposta dada automaticamente pelo nosso robô, e aí sim a gente então tem esses recursos que se complementam, tanto os assistentes especializados do ByteGPT, com as fontes de conteúdos mais específicas, mais abrangentes, com diferentes fornecedores, e aqui na Como AI nós temos esse sumarizador ou um resumo da conversa, o assistente de escrita que eu posso ter aqui, e ele vai aparecendo à medida que eu digito, né? E aqui ele traz alguns assistentes, como eu falei, uma sugestão de resposta que escreve em nota, e na nota eu posso aplicar aqui no meu campo e a partir disso enviar, editar e enviar para o usuário, o que é muito bom também. Queria trazer alguns breves comentários bem importantes e pertinentes sobre toda essa área que envolve inteligência artificial, como ByteGPT, enfim. Primeiro são as altas expectativas. A gente vê que muitas pessoas acreditam que a inteligência artificial vai resolver as coisas, e na verdade quem resolve são as pessoas, e a inteligência artificial é uma ferramenta que permite que se faça, como eu sempre falo aqui. Claro que ela aumenta muito esse poder do que pode ser feito. Então é uma ferramenta, ela não é a solução. A solução é a gente que cria. Somos nós que desenvolvemos, somos nós que fazemos a inteligência conversacional ou a lógica de programação, o fluxo bem feito, isso que é a solução. E a ferramenta, ela vem por trás, e junto com o IA traz situações aqui indiscutíveis, né? Então a gente vê de maneira imprescindível a participação humana no processo, a importância também da qualidade das instruções que são passadas. Muitas vezes as pessoas reclamam que a IA não está sendo legal, mas porque na verdade você não deu instruções, você não tratou bem os seus conteúdos, tem muitos ruídos, o fluxo não está tão legal, e aí não é um problema tanto da IA. A IA ela consegue corresponder, mas precisa também que se tenha bons pilotos para pilotar essa nave, né? Ou se fosse um carro, que você tenha bons motoristas para conduzir esse veículo. E as pessoas ainda estão muito encantadas com as possibilidades, mas não estão se dedicando tanto a aprenderem a pilotar, ou aprenderem tudo que envolve as regras também de trânsito, né? Todas as habilidades que vão sendo desenvolvidas. Isso é um processo natural, nós todos estamos aprendendo, é uma mudança de mentalidade mesmo, sem nenhum clichê aqui, e nós vamos vendo
também a necessidade de fazer fases desse processo. Ao invés de deixar um salesbot que faça tudo, ou de ter um salesbot gigantesco, né? Você pode quebrá-los, e a gente gosta de trabalhar com um salesbot por função. Então, um só coleta nome, um só faz isso, outro só faz aquilo, outro, e assim por diante. Mesmo que eu tenha 10, 8, 12, enfim, vários fluxos, um vai chamando o outro, e para eu não me perder, já que ali dentro da Como eu tenho uma tabela apenas, né, e os fluxos, eu gosto de colocar isso em ferramentas de edição gráfica, como por exemplo o Canva, o Lustchart, o Miro, o Mural, que é o que a gente utiliza aqui, que são ferramentas fáceis de serem desenhadas, as caixinhas não requer tanto conhecimento técnico assim, apenas uma ligação visual que eu possa trazer. E se você é um implementador da Como, um parceiro, você tem seus clientes, você pode apresentar para ele esses fluxos. E nós aqui na ByteBio, inclusive, podemos vender esses fluxos ou parte desses templates que vocês precisarem. Saber bem a visão de seus bots específicos mesmos, cada um tem uma função bem clara do que ele faz, ver o papel do ChatGPT ou do assistente, entender que são duas coisas diferentes. O ChatGPT não tem instruções da empresa, não tem conteúdos da sua empresa, mas o assistente sim. O ChatGPT são para coisas que passam no fluxo, que ele avalia, vê o que faz, e tudo bem. Às vezes até dá mesmo para, se você quiser, para o ChatGPT responder coisas, se você conectar lá ao GPT Answer, no caso, que é a resposta, mas a ideia dele é que ele seja algo mais interno e funcional. Essas condicionais, para você não ficar em loop, né, você perceber também que a conversa, quando você instala, ele responde e volta e espera a próxima pergunta, responde e espera a próxima pergunta, responde e assim por diante. Você pode criar condicionais que, dependendo do que você quer no seu fluxo, ele chama o outro e sai daquele loop, fazendo esse avanço tão necessário. Para isso, reforço e repito que o mapa visual desses fluxos torna-se imprescindível. Outro ponto importante de cuidados e boas práticas é você lembrar que é uma lógica de programação. Saulo, é possível fazer isso? Saulo, é possível criar um agendamento? Saulo, é possível? Sim, desde que você saiba programá-lo. E a ByteBio está à disposição, nós temos serviços para isso também, de implementações de ponta a ponta, de assessoria, consultoria, implementação completa, seja para parceiros, para clientes finais, enfim, nós vivemos há um bom tempo nessa área já, temos uma larga experiência de programação, com salesbot, sem salesbot, com código, com API, integração. Então a gente traz essa visão completa. Importante testar, dar manutenção, porque o negócio às vezes modifica, então tem frases que perdem um pouco de sentido, dar essa manutenção constante. Então ter um pensamento crítico ali nos prompts, uma boa engenharia de prompt, às vezes você quebrar as coisas, vendo que a ferramenta ela é bem poderosa, permite adaptações, você pode ir evoluindo também. O próprio salesbot, ele já está agora num processo evolutivo da gente vir reduzindo, como eu mencionei ao longo da nossa conversa aqui, que hoje você consegue ter um fluxo, um salesbot que faz o envio e outro que recebe, e não precisa mais de entrar em espera, de loop. Então, todos esses pontos fazem com que a gente tenha uma visão mais ampla. E para isso, nós temos também a possibilidade de auxiliá-los. Com o ByteGPT, você tem uma série de possibilidades de implementação, você mesmo pode desenvolver, criar para o seu próprio negócio ou para clientes, e é um mundo de possibilidades. E você também pode contar conosco. Caso você queira maior comodidade, conforto, segurança nas implementações, a gente pode auxiliar aqui por meio de uma proposta de trabalho, enviar a vocês, a gente faz um agendamento, conversa, conhece a necessidade, dentro da nossa disponibilidade também, e enviamos dentro daquilo que atuamos, os nossos serviços, de várias formas que estão voltadas para esse tema que eu expus aqui a vocês, e alguns serviços também que envolvem aí essa jornada ou pontos que estão inseridos neste processo. E além desse trabalho mais amplo, temos também uma outra forma de serviço, que são serviços pontuais, já que nós diferimos o que é um suporte técnico e serviços propriamente dito. Suporte técnico é aquilo que às vezes precisa de uma assistência pontual, uma ferramenta está com problema, nosso suporte atende até gratuitamente quando são essas ajudas,
mas quando precisa ser de uma assessoria, um acompanhamento, uma consultoria, uma implementação, envolvendo o projeto, envolvendo um pensamento, nós temos várias ofertas aqui pré-agendadas, como por exemplo esse apoio em SalesBot aqui com IA, que você pode escolher um membro, a pessoa que você quer fazer, o tipo de profissional que você quer ter um contato direto, e faz o agendamento, marcando o melhor horário para ambos aí, e assim nós podemos te atender de uma melhor forma possível, fazendo com que o seu projeto ande realmente da maneira como você gostaria. Espero que você tenha aproveitado as nossas dicas, nossas sugestões, comentários diversos, que tenha tido também outros insights. Compartilhe conosco aqui, comente e também conte conosco caso precise. Estamos à disposição e tenhamos muito sucesso nos nossos projetos. Até a próxima.